Paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo. E nós vamos dar continuidade às lições bíblicas das editoras CPAD, classe de adultos, cuja temática do trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa segunda lição hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós vamos ver a magnitude das bênçãos que Deus concede aos seus eleitos. O nosso texto áureo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática, que é a nossa síntese prática da lição, ela nos diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Efésios, que é a carta estudada, no capítulo 1 e o versículo 3 ao versículo 4, depois o versículo 9 ao versículo 14. Nós vamos estudar esse texto e toda a nossa lição é baseada nesse texto bíblico. A nossa lição, ela também está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a nova posição em Cristo. O segundo tópico é uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nós vamos estudar esta lição. Portanto, fique conosco. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Professor Heraldo, essa lição vai falar de bênçãos, né? Que é coisa que todos nós, toda pessoa almeja receber, né? Gosta de receber, mas essas bênçãos aqui, elas são de uma outra dimensão, de uma outra magnitude, né? Completamente diferente muitas vezes daquilo que é comumente chamado das nossas bênçãos comuns do dia a dia que Deus concede. Essas bênçãos, elas são excelentes, por isso o nosso comentarista traz aqui o nosso título como sublimidade, para falar que ela é uma bênção excelente. E a nossa interação com o professor, que não tem na revista de aluno, mas apenas na revista de professor, nos dá uma introdução muito boa que o pastor Douglas Batista escreveu. Ele diz assim, que Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. E aí ele continua dizendo que essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino, daquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo. Ele diz que esse plano de salvação arquitetado pelo nosso Criador é algo incomensurável, que é algo que não se pode dimensionar. E ele diz que em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo, conforme 2 Coríntios 5,19. Ele diz que essa doutrina, que é a doutrina que nós havemos de estudar nesta lição, diz que ela revela o glorioso amor de Deus para conosco. E diz que devemos nos alegrar por sermos eleitos, por desfrutarmos deste maravilhoso plano de Deus que Deus projetou para cada um de nós. E assim nós devemos nos sentir agradecidos, assim como o apóstolo Paulo se sentiu agradecido. Nós devemos nos sentir agradecidos pelas extraordinárias bênçãos que Deus concedeu e assim louvar e agradecer a Deus por sua maravilhosa bondade e misericórdia para com os pecadores. Aqui ele já faz uma síntese de toda a lição e já nos dá uma introdução de tudo aquilo que nós vamos estudar, professor Heraldo. E aí a nossa introdução, ela diz uma coisa interessante aqui, o nosso comentarista entra dizendo assim: por isso, aqui no segundo parágrafo da nossa introdução, nesta carta aos Efésios, Paulo se mostra profundamente agradecido. Parece que é isso que ele quer também gerar em nós sentimento de gratidão, né? Pela revelação do mistério que estiver oculto desde os tempos antigos. Esse mistério nós já sabemos, é a nova humanidade em Cristo, né? Que nada mais é do que a igreja eleita do Senhor. E aí ele diz que Paulo nos convida a glorificarmos e exaltarmos a Deus por esse plano maravilhoso e pela sua misericórdia, professor Heraldo. Tópico 1 da lição vai dizer a nova posição em Cristo, né, com todas as suas bênçãos e maravilhas que
a lição nos apresenta, professor Heraldo. Saudações a todos os nossos amados irmãos, a todos os que estão nos acompanhando aí com frequência no canal EBD Você. Aproveitando, professor Anísio, para pedir para que todos aí, já de início, né, dêem um like aí e compartilhem esse conteúdo. Amém. Com outros amigos, com os seus familiares, nas suas redes sociais. A lição número 2 é uma lição bastante interessante. Com certeza. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Efésios. Ainda que não estejamos estudando o livro de forma exaustiva, até porque esse não é o propósito, mas com certeza estamos tocando, eu falo a revista e consequentemente nós aqui, por estarmos abordando o tema, né, tocando em pontos fundamentais da carta de forma didática, de forma pedagógica, de forma bastante esclarecedora. A lição 1 foi introdutória, nós tocamos muito nos versículos 1 e 2, na lição número 1, e também o capítulo 19 de Atos, né? E agora Paulo vai prosseguir o texto do capítulo 1, nos trazendo algumas informações assim muito, muito interessantes. Com certeza. E o tópico da lição número 1, ele fala sobre a nova posição em Cristo. Aí nós temos o subtópico 1 falando da doxologia, o subtópico 2, as bênçãos espirituais, e o subtópico 3, a nova condição. A lição traz o título falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. O professor Janilson foi muito feliz já na sua introdução ao falar e destacar a adjetivação, né, a qualificação dada a esse título da revista, da lição, professor Nilson, porque quando a gente fala de bênçãos e bênçãos dentro da igreja, talvez as pessoas pudessem dizer, mas bênçãos são bênçãos, né? O próprio nome já está dizendo, não tem como ser diferente, né? Bênçãos já são bênçãos. De repente se conformando com um conceito muito restrito, né? Simplista, né? Do que é bênção. Claro que as bênçãos que nós já desfrutamos aqui na terra, elas são plausíveis, são merecedoras de reconhecimento e já de darmos glória e gratidão a Deus. Não poderia ser diferente. Mas quando Paulo entra aqui nesse assunto para falar de bênçãos, e o professor e pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição, traz a titulação A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, ele dá um upgrade, né, nessa adjetivação, porque ele vai falar de bênçãos na sua totalidade, no sentido da maior grau de excelência que essas bênçãos possam ter. A gente vai ver isso durante esta lição, né? Então vamos lá. O tópico 1 fala, professor Janilson, a respeito da nova posição em Cristo, né? Nós vamos tomar aqui como partido ou base, na verdade, para estarmos tratando desse tópico 1, o versículo de número 3. Aí nós temos algumas questões que nós vamos estar abordando e fazendo o link, né, entre o texto da revista, que a revista não deixa de ser um instrumento didático, né, um recurso didático, mas lembrar que a fundamentação do assunto aqui não é necessariamente o comentário do pastor Douglas Batista, ainda que ele tenha feito com maestria. A centralidade do assunto é, claro, a palavra, a Bíblia. Então nós vamos tentar fazer essa relação para que você, aluno, principalmente professor, entenda que você tem que valorizar o texto bíblico, né? Perfeito. Obviamente fazer a correlação, mas o texto bíblico é muito mais importante. Vamos lá. O versículo 3, Paulo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele fala
finalmente lá, né, findando o versículo, em Cristo. Em Cristo. É importante lembrar, professor Janilson, que quando o Paulo, de início, usa o termo bendito para se referir a Deus, Paulo simplesmente está dizendo que é óbvio que Paulo já tinha a revelação, Deus já tinha dado a revelação do que ele vai agora escrever, ele vai materializar, né? Nós estamos tratando aqui de uma carta que foi escrita fisicamente falando, né? Ela foi transformada em algo gráfico, né? Visual, mas Paulo evidentemente já tinha recebido de Deus a revelação do que ele vai escrever e tornar notório na carta. Então, quando ele abre a boca para falar de Deus, o chamando de bendito, eu não tenho dúvida, professor Janilson, que Paulo está trazendo essa palavra com todas as conotações possíveis que poderia ter essa palavra, do mais profundo do seu coração, com extrema gratidão, porque ao dizer bendito, ele simplesmente está dizendo: Deus, o Pai, é o único que é digno de honra, ele é merecedor de glória e merecedor de louvor. O salmista, no último salmo, que é o 150, no versículo 6, ele diz: todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu acho pertinente porque o salmista não está dizendo quem tem voz linda, louve, quem tem voz bonita, louve. Não, ele está dizendo simplesmente aquele que tem fôlego, tudo aquilo que respira. Se você tem fôlego, você respira, Paulo diz, isso é motivo mais do que suficiente para você dizer bendito a Deus, porque só Ele é merecedor desse título, de ser adorado, honrado, louvado, né? Exaltado, né? Perfeito. E é óbvio que nós vamos descobrir aqui que Paulo já sabia a motivação, né, dessa declaração de louvor, de exaltação, porque a doxologia é isso, enaltecimento de Deus, e nesse caso Paulo está dizendo, ele é o único que de fato merece a honra, a glória, o louvor da igreja, do servo de Deus, né? Do servo de Deus, primeira coisa. Então ele vai dizer assim, bendito, que é a doxologia, né? Bendito, que é a exaltação, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai entrar nas bênçãos, que é o subtópico 2 do tópico 1 da lição. Perfeito. Ele vai entrar nas bênçãos. Observe como Paulo vai dando um upgrade à medida que ele vai avançando, né? Então ele declara dizendo assim, o qual, isso aqui é um pronome relativo se referindo ao Deus Pai, nós falamos na lição número 1, professor Danilo, lembrando que quando se usava o termo Deus, as pessoas tinham a impressão de um Deus distante. Sim, perfeito. Né? Afastado. Quase que um Deus impessoal, né? Esse era o pensamento gentil, né? Gentil. E Paulo traz, falando Deus e já trazendo uma titulação dele de paternidade, para dizer, olha, esse Deus que um dia se teve a impressão de ser inacessível, hoje ele se revela através de Jesus como um pai, aquele que cuida, protege, aquele que está perto, não é? Então ele fala, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele merece honra, glória e louvor. Por que razão? Ele diz, porque ele nos abençoou. Primeiro, ele nos abençoou. Segundo, ele diz, com todas as bênçãos. Só que ele qualifica as bênçãos dizendo espirituais. Então é importante que você entenda que você precisa desconstruir, à luz deste texto, professor Edilson, você tem que desconstruir o conceito que você tem de bênção até o presente momento, porque tudo que você entende de bênção, talvez a tua ideia de bênção se restrinja a questões meramente terrenas, né? Conquista de coisas, né?
até mesmo de cura, né, professor Anilson, de adquirir um bem, um carro, uma propriedade, enfim, uma série de conquistas, até no campo acadêmico, de repente, não sei. Todas, né? Necessárias, né? São necessárias para a vida humana, e são veículos que apontam, deveriam nos levar a glorificar a Deus corretamente, mas Paulo está dizendo, esse conceito está muito longe de abranger a plenitude do conceito que é dado aqui para a bênção, porque Paulo está dizendo, as bênçãos aqui não são materiais, e ele ainda continua dizendo, professor Janilson, dizendo assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, ele fala, espirituais. Por que ele ressalta isso? Porque era muito comum, dentro da cultura judaica, inclusive, lá Deuteronômio, capítulo de número 28, né, do versículo 2 a 8, nos lembra, professor Janilson, que era muito comum o conceito de bênção no Antigo Testamento, se relacionar às coisas meramente terrenas. Perfeito. Então as pessoas falavam de bênção, por exemplo, no sentido de alguém ter vida longa, livramento de um inimigo, livramento de um modo geral. Bênção, por exemplo, era uma família numerosa, né? Isso era considerado bênção, né? Por isso o Salmo 128 que fala do pai, perfeito, a roda dos filhos, né? Colheitas abundantes. Então, o conceito de bênção estava muito relacionado a essas questões meramente terrenas, meramente temporais, necessárias. Claro que era a provisão de Deus, temos que reconhecer isso como provedor, né? Mas Paulo está dizendo agora, as bênçãos nesse novo momento, elas ultrapassam esse conceito, e não ultrapassam pouco, ultrapassam em muito esse conceito, porque ele vai falar que são bênçãos de ordem espiritual primeiro, correto? Ordem espiritual, e um detalhe, ele vai complementar o versículo dizendo assim, nos lugares celestiais, não é isso? Ele vai dizer nos lugares celestiais. Então veja que lá no primeiro momento Paulo vai destacar, professor Janilson, a fonte da nossa bênção. Ele vai dizer o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte da bênção, por isso que Ele tem que ser glorificado, correto? Aqui ele vai identificar a natureza da bênção. Ela não é mais de ordem terrena, física, material. Essas bênçãos são de ordem espiritual. Então, primeiro ele identifica a fonte da bênção, segundo a natureza da bênção, e por último aqui, professor Janilson, ele vai destacar a esfera das bênçãos, porque ele vai dizer que essas bênçãos estão nos lugares celestiais, tá? Mas é importante nós lembrarmos, inclusive o Kurt Vaughan, né? Ele é defensor dessa ideia de conceito de que lugares celestiais aqui não se referem a um lugar físico, a um lugar geográfico, né? E nem fala a respeito do céu futuro. Ele está falando de um céu que já habita a vida de quem é crente. Perfeito. Nós estamos em Cristo. E isso vai reforçar o que nós estamos falando, professor, porque na verdade estarmos em Cristo já é nós, ainda nesta vida, participarmos, né, ainda que em vislumbre, né, da magnitude do que a vida futura nos espera, né? Perfeito, professor, perfeito. E a gente percebe que essa nossa posição, por isso o primeiro tópico, a nova posição, porque agora nós estamos em Cristo e não mais em Adão. Ou seja, nós mudamos de posição, fomos trazidos para uma nova posição, aí Paulo declara como em Cristo. Perfeitamente. E aí, professor Nilson, lembrar que esta nova condição, essa nossa nova posição, ela é em Cristo, né? E se nós lermos do versículo 4 até ao 14, não vai dar tempo, evidente, não vai estar lendo aqui, mas você pode ler em casa, você vai notar que Paulo vai nas entrelinhas dizer
que essa nova posição, essa nossa nova posição em Cristo, né, ela nos confirma algo fantástico, porque estarmos em Cristo aqui Paulo dizer que nós somos o povo mais rico e mais abençoado do mundo, né? Porque quando você lê do versículo 4 ao 14, você vai ver que Paulo vai falar a respeito exatamente dessa dimensionalidade, porque à medida que você vai lendo, você vai vendo, professor Janilson, o desdobramento, né? Na verdade são desdobramentos de bênção, né? Ele vai desdobrando bênção, bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, e cada uma é maior, mais ampla, mais magnífica do que a outra, né? Então quando você lê o capítulo inteiro, você nota, pelo menos até o versículo 14, essa dimensionalidade, essa dinâmica, né, apresentada por Paulo quando ele trata dessas bênçãos sublimes que o nosso pensamento e os nossos conceitos humanos não tem como descrever com propriedade, né? Perfeito, professor. A gente percebe, por exemplo, se nós fôssemos ver o bloco, porque o versículo 13 até o versículo 14 é um bloco só, né? É um cântico só de Paulo exaltando a Deus, glorificando a Deus, e a gente percebe, por exemplo, que aqui está incluída a Trindade, né? Que pela sua ação, pela sua operação, Deus porque planejou, o Filho porque executou e o Espírito porque garante a cada um de nós. E a gente percebe que Paulo descreve as bênçãos do Pai, as bênçãos até o versículo 6, se você quiser conferir na sua casa, né? Ou na sua Bíblia aí, você que nos acompanha pelo canal. Do verso 7 ao versículo 12, fala das bênçãos do Filho, e o 13 e 14 das bênçãos do Espírito, né? As bênçãos do Pai, ele nos escolheu e nos predestinou. Do Filho, ele nos redimiu e nos remiu, porque fala de redenção e remissão. E do Espírito, que nos cela e é o nosso penhor. Então é dessas bênçãos espirituais que Paulo fala na sua carta aos Efésios, que é a nossa leitura bíblica em classe. Tópico 2 da lição: uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vez que nós estamos em Cristo, professor Heraldo, não há outra coisa a fazer senão ter Cristo na centralidade de nossa vida, já que nós estamos nele, né? Então ele passa a ser o centro da vida neste mundo. E o que é mais interessante é que, apesar de que o pecado maculou a criação, entretanto, essa nova criação, que Apocalipse chama de novos céus e nova terra, tem Cristo como centro. E é isso que Paulo já apresenta desde aqui, porque ele é centro da nossa existência aqui, e também é o centro dessa nova existência, ou dessa nova criação que nos espera no final de todas as coisas, quando Deus criar um novo céus e nova terra, como diz o livro de Apocalipse. E a nossa introdução aqui do tópico 2, o nosso comentarista parece já dá a entender justamente esse pensamento. Sim. Porque ele diz que, embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo, e isso é importante, né? Porque nós vamos entender no transcorrer do trimestre por que Paulo vai dizer que Cristo está acima de todo principado e potestade. E aí ele diz: na remissão dos pecados ele tem a primazia, né? E diz que na restauração de todas as coisas nós havemos de louvar a Deus por tudo quanto ele fez. Então, de forma que Cristo, de fato, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, ele passa a ser o centro da nossa vida neste mundo, e ele também é o centro de todas as coisas que virão ainda no futuro, como todas as coisas criadas novamente, né? Já sem a mácula do pecado, para a habitação daqueles que a nossa lição chama de eleitos e predestinados em Cristo. Muito bem colocado pelo professor Janilson, né? Essa questão importante, porque o tópico 2 vai tratar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. É interessante nós lembrarmos que o pecado, ele não só bagunçou a comunhão do homem com Deus. Ele bagunçou a comunhão do homem com Deus, sim, mas ele não só bagunça a comunhão do homem com Deus, a relação do homem com Deus, como ele também traz danos
para todo o universo. Sim, perfeito. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 ali até o 22, quando ele fala da glória futura, né? Paulo diz assim: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, ele diz: sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto. Ele diz assim, até agora, né? Então veja, o pecado, ele não só bagunça a vida do ser humano, ele não só bagunça o relacionamento, a comunhão do homem com Deus, ele também afeta todo o universo, né? Todo o universo ficou bagunçado, né? Então é interessante nós entendermos isso, porque quando Cristo vem e realiza sua obra na cruz do Calvário, né? Ele derrama seu sangue na cruz do Calvário por nós. Não só nós fomos redimidos, né? Nós não fomos só apenas redimidos e remidos, mas compreende-se que também o universo, por ter sido afetado pelo pecado, também foi contemplado, né? Com certeza. Com essa obra, né? Então esse tópico 2, qual é o papel dele? É mostrar que Cristo ele tem a preeminência, né? Cristo é quem vai realizar essa obra de resgate da humanidade, e é em Cristo que todas as outras demais coisas também serão devidamente postas nos seus devidos lugares, como é o propósito, né, de Deus, né? Então por isso que vai falar sobre essa vida cristocêntrica neste mundo, né? Interessante que aqui o subtópico 1 vai falar sobre a revelação do mistério, e quando a gente olha o versículo de número 9, diz assim: descobrindo-nos o mistério da vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, né? É claro que aqui está falando ainda do planejamento, a execução do Pai, né, que traz Cristo como sendo este que vai organizar, digamos assim, a desordem causada pelo pecado, né? A chamada entropia. A entropia é a bagunça, né? As coisas foram postas em graus digamos assim, de desalinhamento. O universo foi afetado com isso, o ser humano, claro, foi afetado. A gente nota, por exemplo, professor Nilson, que tudo que hoje, por exemplo, é produzido, né, em termos de cultura, né, humana, ela vem com esse viés, né? É interessante porque, por exemplo, quando você olha, por exemplo, as artes, né, o cinema, a música, a parte de pinturas, uma série de questões que a gente trata como cultura, produção cultural humana, nota-se que, ainda mais no dia de hoje, né, o quanto ela vem, né, contaminada com esse gene, né, do pecado, né? As produções, elas não são para glorificar a Deus, né? Apenas o homem no sentido de relação horizontalizada, né? Nada vai para a glória de Deus, tudo é aqui, como se tudo tivesse o fim aqui. O homem produz desse jeito, né? E as coisas parecem que estão se agravando cada vez mais, né? A gente isso é um sinal, isso, né? Sim. De que a ordem foi desorganizada, né? E Cristo, ele vem exatamente para isso, né? Para restaurar o relacionamento do homem com Deus. O homem que era pecador volta a ter uma comunhão com Deus, e a partir daí essa nova criatura passa a compreender a vida não mais como antes, mas tudo que ela faz a partir dali passa a ter um entendimento e um conceito espiritual, bíblico, né?
É muito interessante isso, né? Perfeito, professor. E a gente percebe que aqui no versículo 10 da nossa lição, fala justamente disso, que ele diz tornar a congregar. Tornar significa trazer de volta, a congregar em Cristo, ou seja, fazer Cristo centro de todas essas coisas, num tempo determinado por Deus, mas no qual Paulo já nos mostra, como o senhor acabou de dizer, que nós já temos vislumbres disso aí, né? E é justamente esse tipo de mistério que até então estava oculto dos homens, que Paulo também traz à tona, tentando nos falar, olha, que Deus, por intermédio de Cristo, vai constituir uma nova humanidade, e junto com essa nova humanidade haverá uma nova criação. Todas as coisas que entraram em desordem, Cristo vai trazer a ordem novamente, sendo Ele o centro de todas as coisas. E numa lição que nós vamos estudar lá para frente, nós vamos perceber claramente por que Cristo é o cabeça da igreja, né? Porque Ele é o cabeça da igreja e é o cabeça dessa nova restauração, dessa nova criação em Cristo Jesus, né? Então, fica percebido exatamente isso, né? Quando a gente olha o versículo 9, quando ele fala de mistério, ele não está falando aqui de misticismo, de né? Misticismo, né? Nós vamos ver isso lá numa lição mais claramente, né? E esse mistério aqui ainda não trata da igreja, lá na frente vai tratar da igreja, né? Aqui o mistério tem a ver com quem faria isso, de que forma faria, né? Exatamente. Até porque no Antigo Testamento já se ouvia alguma coisa, né? Profetizar sobre isso e tal, mas não com tanta clareza. Paulo vai trazer aqui de forma muito direta, dizendo quem vai fazer essa espécie de renderização, né? É verdade. É uma espécie de renderização, porque no versículo 9 as coisas estão todas fora de ordem, tanto a vida humana quanto o universo afetado por causa do pecado. Mas aí Paulo vai dizer, em Cristo, a vida humana volta a entrar em ordem, e em Cristo todas as coisas voltarão a entrar na sua perfeita ordem, né? Porque no versículo 10, como o professor Zanilson falou, ele diz assim, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aí contempla tanto a raça humana redimida e remida, quanto o universo como um todo, né? Passará por esse processo, né, de renovação, perfeito, de restauração. Perfeito. E isso vai acontecer em Cristo. Ele diz assim, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Veja que o processo aqui, ele continua cristocêntrico, né? Cristo é quem é enfatizado aqui, ele quem tem a preeminência, né? E o Simpson, ele fala, professor Nilson, que talvez a maior significação, ou a significação mais clara de plenitude dos tempos, ele diz assim, tem a ver com a culminância do maior projeto de Deus para a história, quando Ele colocará as coisas no seu devido lugar. E quem é o agente da renderização? É Cristo. Quem foi o agente que planejou e executou? O Pai. Nós tratamos no tópico 1, por isso Paulo disse, Ele é bendito, Ele precisa ser exaltado por isso. Mas o agente da renderização aqui, no tópico de número 2, que fala justamente a respeito da vida cristocêntrica neste mundo, é Cristo. É Ele quem é o agente dessa reconstrução, dessa restauração. Por isso, Cristo, em nível do Pai, porque os dois têm a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder, também deve ser bendito, glorificado, exaltado e honrado também, professor Wilson. Exatamente. Tudo dentro, por isso que a expressão plenitude dos tempos é uma ideia de que tudo dentro do tempo que Deus determinou para que cada coisa acontecesse, né? Professor Heraldo, aqui o final do nosso tópico 3, quando Paulo vai exaltar a Deus, que tem por subtítulo o louvor da sua glória, a gente percebe, como nós acabamos de dizer, o versículo 3 ao versículo 14 é um bloco só. E a gente percebe que na verdade isso é um hino teológico de exaltação a Deus. Sim. E que ele tem até refrão, né? A gente pode dizer assim, né? Porque a gente percebe no versículo 6 a expressão para louvor da sua glória. A gente percebe isso no versículo 12, né? Para louvor da sua glória, e no versículo 14, né? Louvor da sua glória. Então a gente percebe que esses três refrões desse cântico que Paulo faz
exaltando o Pai, exaltando o Filho e exaltando o Espírito por aquilo que eles fazem por nós. E ele diz que nisso Deus tinha o propósito não só de alcançar os judeus, mas também alcançar os gentios. De forma que Paulo fala aos gentios de Éfeso, mas há um momento também em que ele fala nós, e esse nós ele se inclui, né, e tem sido entendido pelos comentaristas como os judeus. Né? Perceba que os judeus também, que foram que tiveram primeiramente, né, o privilégio de receber as revelações de Deus, né? Inclusive na carta aos Romanos, Paulo fala que a eles foram dados oráculos de Deus, então eles tiveram esse privilégio. Paulo diz que eles foram predestinados também para isso, né, para louvor da sua glória. Entretanto, talvez por isso Paulo também expressa no capítulo 10 de Romanos aquilo que chama de a sua tristeza pelos seus patrícios, pelos judeus que não entenderam isso. E os gentios que foram abertos à pregação do Evangelho acabaram recebendo essas bênçãos. Mas Paulo deixa muito bem claro no versículo 12 e 13 que Deus tem a intenção não só de alcançar os judeus, mas também de alcançar os gentios. E isso a gente vai perceber no estudo do nosso trimestre, né? Que Deus sempre teve esse propósito, não só de ter somente os judeus em foco, mas também os gentios. E aí nesse sentido, então, a gente entende que Deus tinha em foco, na verdade, o homem como um todo, a humanidade como um todo. Né? Fica claro isso mesmo, professor Nilson. Como você colocou, né? O versículo 12, ele usa um pronome pessoal nós, se referindo aos judeus. No 13 ele usa o vós, se referindo ao gentil. E é interessante que lá no 14 ele vai usar o pronome possessivo nossa. Ele usa primeiro nós, em separado os judeus, né? O vós em separado os gentios. Mas quando ele chega no 14, ele unifica o nós e o vós e diz nossa herança. Porque agora ele está falando da igreja, né? Que é formada por judeus convertidos e gentios convertidos, né? Tópico 3 da lição: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Professor Heraldo, nós já falamos de Deus como aquele que é Deus e Pai, e foi o que arquitetou o plano da salvação, né? Passamos pelo Cristo, que é aquele que executou o plano da salvação, aquele que nos redimiu e nos remiu na cruz do Calvário, e agora chegamos à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é aquele que nos sela e que também é a garantia, o penhor, né, da nossa herança em Cristo Jesus, o penhor dessas bênçãos que nós estamos estudando aqui, né? Então, vamos chegar aqui ao tópico 3, fazendo exatamente o fechamento, né, do que Paulo tensionou mostrar de forma bastante objetiva, né, que a Trindade, né, como um todo, ela participa diretamente desse grande projeto, né? Com certeza. Divino, né? Como o senhor bem colocou no tópico 1, nós falamos do agente da idealização, do planejamento e da execução, que foi o Pai. No tópico 2 nós falamos do agente da renderização, né, digamos assim, que é Cristo, por isso que ele tem a preeminência, né? Perfeito. A primazia. E nós chegamos aqui no tópico 3 falando a respeito do Espírito Santo agora como selo, né? Ele vai se apresentar como selo, vai ser apresentado como selo e como penhor, né? Como garantia da nossa herança, né? É muito interessante porque Paulo parece nos querer informar, professor Janilson, de experiências que não são para o futuro, né? Mas experiências que a igreja desfruta aqui. Claro que quando a gente olha o capítulo todo, a gente vai perceber, falando a respeito de uma eternidade, de um passado, né? De um momento presente em que a igreja ela é agraciada com todas as bênçãos, né? E claro, aponta também para a questão futura. Mas é interessante como a Trindade está envolvida e o Espírito Santo vai entrar aqui, porque Paulo sabe que mesmo que o crente já seja
transformado, né? Já tem tocado em alguns momentos nessas questões, né? Já é igreja, já é salvo, né? Tá tudo direitinho, digamos assim, com a sua vida espiritual, mas nós ainda não fomos, o nosso corpo corruptível ainda é corruptível, né? Ainda não chegamos naquele estado que a gente chama de glorificação do corpo, ainda né? é sujeito, sim, às falhas e sofrer as tentações e tal. Mas o Espírito Santo entra primeiro como o identificador. Não é que alguém recebeu uma marca, né? Claro que lá o sentido quando foi usado de selo, era um selo realmente usado no Antigo Testamento, principalmente. A gente vai ver, professor Anilson, a Bíblia, de certa forma, falando de algumas situações em que o selo era usado, né? Quando você olha, por exemplo, o texto de Esther 3:12, você vai ver lá que o selo ele era para garantir o caráter de autenticidade de um documento, né? Quando você lê, por exemplo, Cantares 8:6, lá o selo estava para marcar uma propriedade, né? Alguém era dono de algum imóvel, de um bem, né? E Mateus 27, já 66, já no Novo Testamento, o selo vai aparecer como uma espécie de proteção contra violações e danos, né? Então o selo ele tinha essa finalidade dentro, digamos assim, da vida cotidiana, né, humana. Ela era percebida, o selo tinha essa utilidade ainda hoje, né? Quando se manda uma carta, enfim, os correios usam, né, para identificação, né? E uma série de questões. Os criadores de gado também fazem muito isso para marcar o que é seu, né? Ferro, né, para demarcar e até quando na nossa região o próprio suíno, né? O pessoal diz assim: vamos assinalar o porco. Assinalar é criar um corte, né? E cada proprietário ele tem um jeito de cortar a orelha do porco para identificar que aquele animal pertence a ele, e os vizinhos sabem que aquela marca é de um vizinho próximo ali, né? Nesse sentido, professor, a gente então entende melhor a figura da capa da nossa revista, sim, né? Sim. Quando a gente fala mediante essa explicação do selo, né? Exatamente, chegou a esse ponto. Então o Espírito Santo ele entra como esse selo, né? Eu vou estar lendo aqui na revista que diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, né? Sim. E que por meio da fé se rende a Cristo. Primeiro o Evangelho ele é pregado, é gerada a fé para a salvação, diz aqui, né? E por meio da fé se rende a Cristo. E em sequência diz aqui: recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, tá? Perfeito. É importante a gente diferenciar, professor Janilson. Com certeza. Porque há muita gente, inclusive na igreja, que confunde essas questões. Tem gente que uma vez eu ouvi de uma irmã na igreja que o esposo dela, inclusive, era presbítero, e ele, digamos assim, ensinando equivocadamente, ainda com boas intenções, mas equivocadamente, e sem saber, psicologicamente trazia uma certa apreensão, né, para a irmã, porque ela não era batizada com o Espírito Santo. Então ele categoricamente dizia para ela que ela precisava ser batizada para poder receber o selo, porque no momento do arrebatamento ela não iria subir por não ser batizada com o Espírito Santo. Não ter o selo. Exatamente, ele entendia dessa forma. Mas é um equívoco, né? Porque não só aqui a lição com a Bíblia vai nos respaldar dizendo que, na verdade, quando se ouve o Evangelho, é gerada fé e a pessoa se rende a Cristo, ou seja, ela se converte, você está dizendo: eu me rendo a Jesus, que é o meu Senhor. Então ele, sendo proprietário, ele vai lá e sela, né? Coloca um selo de identificação. Não é que esse selo seja externo, alguém olha e veja: ali tem um crente. Não, é um selo no sentido de que as pessoas vão perceber em mim mudanças, né? Comportamentos, atitudes, né, professor Janilson? De que de fato eu sou filho, né? Porque nós somos destinados a ser filho, como diz o... Perfeitamente. E é claro que Deus sabe, né, em quem está de fato esse selo ainda permanente e não apenas, digamos assim, imaginário. Ele está lá como essa identificação. Então a Trindade, ela tem um papel fundamental, porque o Espírito Santo, na verdade, ele entra no processo de regeneração, de purificação e de santificação, né? Então Cristo, ele nos salva, ele nos redime e nos rime, né? Ele tira o nosso pecado, ele apaga o pecado.
né? Ele zera a nossa história de pecado e nos dá a oportunidade de uma nova vida. Mas é o Espírito Santo que vai entrar em ação, né, como um selo, para que ele então confirme de que nós de fato somos propriedade, né, de Deus. E aí ele entra nesse papel de purificação, de santificação, né, de regeneração, de garantia de um futuro com Deus, né? Exatamente, porque nós temos algumas vezes falado que a santificação nada mais é do que a manutenção, né, da minha salvação, da minha regeneração. Perfeito, né? Professor Heraldo. Então esse é o papel do selo, fazer essa identificação, dizer essa pessoa realmente é de Cristo, né? Então a gente precisa deixar bem claro que toda pessoa que aceitou Jesus sinceramente recebeu o Espírito Santo, porque esse é o selo do crente. Entretanto, nós pentecostais, nós falamos também da plenitude do Espírito Santo, que é o segundo momento, né, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Mas todo crente em Jesus, que aceitou Jesus, todo crente tem o Espírito Santo. É esse que é o selo do Espírito Santo, né? Perfeito, né? E isso independe de batismo. Isso independe de batismo. Não, né? E o fato de você não ser batizado com o Espírito Santo não significa que você não vai ser salvo nem ser arrebatado. E também não tem a ver com o batismo de água, né? Não tem. Pode até que aconteça, como já houve, né, de pessoas, inclusive, claro, isso aí é registrado, muitas pessoas sabem disso, de fato, de pessoas que no momento do batismo nas águas também são batizadas com o Espírito Santo, né? Agora, o fato de você não ser batizado não significa que você não vai ser salvo. Agora, é óbvio que nós, como pentecostais, o ensino é bíblico, né? O Espírito Santo ele está disponível para toda a igreja. Com certeza. Isso não a sua impede plenitude, que você o busque, né? Porque realmente ser batizado com o Espírito Santo, para quem principalmente quer viver uma vida muito assim, professor, envolvido na obra, fazendo, ele necessita trabalho desse de Deus, reforço, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? Agora, isso não quer dizer que você seja menos crente ou mais crente. O fato de alguém ser batizado, falar em língua, seja mais crente ou menos crente que alguém, né? Porque a gente sabe que há muitas pessoas que falam em língua, né? Profetizam, mas a vida moral, digamos assim, não se coaduna, né? E alguém diz assim, mas poxa, mas como é que Deus faz isso? A pessoa às vezes está até em pecado e Deus de repente permite que ela fale. Bom, aí é uma questão dela com Deus, né? De soberania de Deus até, né? Exatamente isso, né? Eu lembro de um caso, eu esqueci agora o nome daquele livro que fala sobre eles andaram com Deus, os heróis da fé andaram com Deus, né? Conta um fato interessante lá. Eu não lembro quem é um dos missionários lá, que ele vai para uma região onde tem uma tribo, né? E lá não tinha ninguém, né? Assim, a não ser a tribo e ele, né? E ele precisava pregar o evangelho. E como é que ele vai fazer? Uma tribo que era, eles eram canibais e uma língua que ele não entendia, ele não entendia um ou outro, né? E durante um momento lá do ritual, né? Os índios todos bêbados, e simplesmente Deus ordenou para que ele pregasse. Quando ele pregando na língua dele, um índio que estava lá bêbado, né? Deus usa esse índio bêbado para traduzir, fazer a interpretação da mensagem e levar a mensagem aos corações da tribo, e foram convertidos. Isso é uma questão da soberania de Deus, não é regra, não é doutrina, né? Mas que a gente possa entender assim, né? O que a gente precisa também perceber, professor, é que em Atos, quando acontece o batismo com o Espírito Santo, a plenitude, foi sobre aqueles que já eram selados, né? Que já tinham o Espírito Santo. Isso é importante saber, né? O nosso segundo ponto aqui, professor Heraldo, é essa questão do penhor da nossa herança, essa garantia que nos é dada, né, pela presença do Espírito Santo na vida do salvo. Então, primeiro a questão do selado, né? A identificação de que Cristo é dono, né? O Espírito Santo habita, há evidências de que essa pessoa é crente, né? Agora o Espírito Santo entra aqui como um penhor, né? Fala sobre a respeito de uma garantia, né? E Paulo, ao usar o termo aqui na língua original, ele usa arrabon, né? Que na verdade esse termo ele era usado por mercadores fenícios, né? E o William Barclay, um dos grandes teólogos, diz que na verdade os fenícios usavam isso aqui, professor Nilson, como um sinal, né? Em dinheiro, eles iam fazer uma negociação, então
eles davam aquele primeiro valor, aquela primeira parcela em dinheiro, para que então se começasse o processo da negociação, e aquilo já era um sinal, uma garantia para quem estava sendo contratado por algum serviço, de que a pessoa que deu aquela entrada, que era o arrabon, né, aquele penhor, realmente estava interessado em que a obra, em que os produtos fossem concluídos, entregues no prazo certo, no tempo correto, e no final das contas ele viria e pagaria e cumpriria, né, honraria a sua palavra, né, completando o outro valor, para poder se somar ao valor total, digamos assim, do contrato que ele havia se comprometido, né? É interessante porque na época dos fenícios, essa primeira parcela, inclusive, eles corriam o risco de perder se eles não viessem buscar, eles perderiam aquela parcela, eles não receberiam de volta. Era um primeiro sinal, né, para honrar futuramente, completando-se o valor somatório. Mas se a pessoa que contratou o serviço não viesse buscar, quem recebeu a primeira parcela, além de ficar com a mercadoria que ele havia fabricado, né, não entregaria para quem encomendou. O encomendante, digamos assim, da mercadoria, que quem deu o penhor, não teria de volta aquele valor em hipótese nenhuma. Então, por que Paulo coloca isso aqui? Para que a gente entenda que tudo que Deus tem de promessas concretas, né, e são concretas só por serem de Deus, são garantias definitivas para a igreja. Porque, ora, professor Nilson, se a primeira parcela lá na cultura fenícia, né, quando era dada, a pessoa que contratou não viesse, ele perderia, né? Então ele fazia toda a questão de voltar para não ter prejuízo, né? Então, ora, Deus não iria fazer esse papel de tolo, né? Nos entregando uma garantia tal, que é o Espírito Santo, que ele é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, correto? Correto. Não seria atitude de Deus, ele não agiria de forma contrária ao seu caráter, ele não se comprometeria com algo para depois dizer, não quero mais, não preciso, né? Não vou honrar com meus compromissos, né? Porque Paulo diz a Timóteo que ainda que sejamos infiéis, Deus, ele permanece fiel. É interessante que ele usa o verbo de estado, dizendo ele permanece, ou seja, ele não muda, ele continua, né, irredutível naquilo que ele que é fiel, né? Então, se ele deixou o Espírito Santo como garantia, ora, a igreja pode ficar tranquila de que ele voltará, porque isso na verdade é o sinal. Ele deu um sinal da primeira parcela, é como se ele dissesse assim: eu vou voltar para arrebatar a igreja, porque se eu já deixei o meu Espírito Santo como sendo a primeira parcela, o penhor dessa herança, né, eu não vou ficar no prejuízo, vou ter que ir lá buscar a primeira parcela e eu vou usar entre aspas, tá? Os produtos que eu pedi para comprar, né? Eu vou ter que voltar e eu vou voltar. Então isso, na verdade, professor, isso de respeito a uma garantia sólida, né? Paulo queria transmitir essa segurança de que a igreja tem uma garantia sólida da parte de Deus, de que ele voltará para arrebatar a igreja, porque ele já deixou aqui a primeira parcela, que foi a presença do Espírito Santo no meio da igreja, né? Então isso mostra, professor Heraldo, que quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, como Paulo fala aos Tessalonicenses, isso é mais do que garantido, como o senhor falou, pela presença do Espírito, né? Então, isso é bom porque, para você que nos acompanha no canal, que isso renova em nós a nossa esperança como igreja, como crente, de um dia sermos arrebatados, porque a gente percebe que algum tempo atrás, essa mensagem do arrebatamento, da vinda do Senhor, ela era muito pregada, mas por um tempo deixou de ser pregada. Deixou, né? Não está sendo mais pregada. Né? Como se Jesus tivesse desistido disso, e na verdade Paulo nos apresenta aí que de forma alguma, isso é a certeza de que ele é fiel e vai voltar,
para arrebatar, para nos levar para estarmos com Ele. Isso seja um sintoma, professor Nilson, da falta de leitura e dedicação à palavra. Perfeito, porque perfeito. tudo continua aqui. Tudo continua aqui, verdade. Está aqui na palavra, né? Por que não é mais pregado? De repente as pessoas não estão mais lendo, estudando sobre esse tipo de assunto e não estão mais ensinando, nem pregando nas igrejas. Não é que Deus não mudou. Não é que Deus mudou. A palavra dele está aqui, ela continua aqui. Né? Então, de repente, eu não estou indo à palavra para buscar o conteúdo, os assuntos que realmente interessam a serem pregados para a igreja e que são do interesse de Deus, né? E Deus e o membro continua dando o mesmo entendimento, como está sendo. Sim. Perceba a importância de nós estarmos na escola dominical, a importância de uma lição como essa, que vai trazendo à tona, reavivando em nós esperanças que nunca devem morrer no crente. Perfeitamente. Né? Perfeito? Professor Heraldo, a nossa conclusão, o nosso comentarista, ele termina dizendo que esta porção da epístola que nós estudamos, versículo 3 ao versículo 14, né, revela o plano de Deus e fala da reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo. Nós já falamos isso, a questão da redenção e da remissão, são duas palavras que andam junto, né? E ele disse que também a restauração de todas as coisas, como o senhor acabou de explicar no tópico 2 da lição, e também, né, que tudo isso redundará em glória para Deus, né? Porque imagina, quando nós um dia estivermos diante do Senhor e contemplarmos tudo isso, aí nós lá entenderemos mais profundamente todo esse processo, né? Só vai nos restar glorificar a Deus. E ele diz que tudo isso vai se dar na plenitude do tempo, conforme Deus determinou em sua palavra, né? Coisa linda e que coisa maravilhosa. Estudamos hoje que nós temos uma nova posição em Cristo, não estamos mais em Adão, mas estamos em Cristo, e essa expressão vai se repetir na carta para nos deixar isso claramente, e que Cristo é o centro não só de todas as coisas restauradas, mas o centro também da nossa existência, da nossa vida. E ter uma vida cristocêntrica, isso vai redundar lá na prática da vida cristã no dia a dia, né? Que nós vamos estudar ainda mais lá para frente. Compreendemos que o Espírito Santo é essa garantia. Todos nós que aceitamos Jesus um dia, que entregamos a nossa vida a Ele, temos o Espírito Santo. E como pentecostais, a mensagem a palavra é que nós prossigamos na plenitude, na busca da plenitude do Espírito Santo. E aqui nós encerramos o comentário desta lição. Se você gostou desse comentário, você pode se inscrever no canal, dê um like, isso faz o vídeo ganhar proporções, ser divulgado. Acione o sininho, que todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você será o primeiro a ser avisado. Professor Heraldo. Agradecimento ao Senhor Jesus, eu sempre tenho repetido, e realmente é oportuno, né, estarmos tratando desses assuntos, revendo, nos edificando, né, aprendendo coisas maravilhosas como essa. Mas aí fica o nosso recado sempre, né? Continue nos acompanhando, dê aí o seu like, compartilhe esse conteúdo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.